Meu amigo rubro-negro, você não vai acreditar no que o goleiro Everson falou sobre o Flamengo logo após o empate entre Atlético MG e Mengão na Arena MRV. Foi uma daquelas declarações que fazem o sangue ferver, que desafiam o peso da nossa camisa e colocam lenha na fogueira justamente no momento mais decisivo da temporada. O jogo foi duro, as traves balançaram. Everson fechou o gol em várias oportunidades, mas o que chamou a atenção mesmo veio depois do apito final. A frase foi direta, provocativa e com um tom que escancarou a verdadeira rivalidade que existe quando qualquer time encara o Flamengo. E o detalhe que poucos perceberam é que essa fala mexeu com os bastidores do Ninho do Urubu, acendeu uma chama ainda maior nos jogadores e caiu como uma provocação que pode ter consequências gigantescas já na próxima partida. Se você ama o Flamengo, se vive cada lance, cada emoção, já ativa agora o sininho e se inscreve aqui no canal, porque a qualquer momento pode sair novidade quente. E aqui você vai ouvir primeiro, com análise, bastidor e tudo o que acontece dentro e fora do campo envolvendo o nosso Mengão. Bora juntos nessa reta final, porque tem muita coisa vindo por aí que vai explodir o coração do torcedor rubro-negro. A noite em Belo Horizonte foi de tensão, expectativa e um verdadeiro teste de nervos para o Flamengo. Com o Palmeiras derrotado pelo Grêmio, o caminho estava aberto para que o rubro-negro garantisse o título antecipado do Campeonato Brasileiro. A missão era clara: vencer o Atlético MG na casa deles. E o time de Felipe Luiz até tentou. Bruno Henrique empatou no fim, o Mengão colocou 3 bolas na trave e Everson virou um paredão sob pressão. Mas o que parecia ser só um jogo pegado com final indefinido, terminou com um ingrediente explosivo. A entrevista pós-jogo de Everson, que incendiou o clima e virou o assunto mais falado nos bastidores rubro-negros. Foi logo no início da entrevista, ainda no gramado da Arena MRV, que Everson soltou a frase que caiu como uma bomba no universo das notícias do Flamengo. E agora você vai ouvir exatamente o que ele disse, palavra por palavra, sem cortes. Valorizar a nossa reação depois da final é quase impossível, ainda mais contra um adversário qualificado como o Flamengo, que se acha dono do futebol brasileiro. Eles vivem dizendo que são os melhores, que vão ganhar tudo, mas quando precisam decidir, nem sempre correspondem. Fiz algumas boas defesas, consegui segurar o ímpeto deles por um bom tempo, mesmo com a pressão e sabendo que o resultado do Palmeiras podia dar o título para eles. E mesmo assim, com tudo a favor, o Flamengo não fez o suficiente. Isso diz muito. Infelizmente, não conseguimos a vitória. Mas estou satisfeito com o meu desempenho e com a entrega do time. Se todos os times tivessem a postura que tivemos hoje, talvez o campeonato tivesse outro desfecho. Futebol não se ganha com nome, com grife ou com banca de favorito. A fala foi pesada. Everson não apenas falou sobre o jogo, mas aproveitou o momento para atacar diretamente o status do Flamengo no futebol brasileiro. Questionar o peso da camisa rubro-negra, dizer que o clube se acha dono do futebol brasileiro e insinuar que o time falha em momentos decisivos é algo que mexe com qualquer torcedor. E mais. Suas palavras chegaram rapidamente ao vestiário do Flamengo e, de acordo com fontes ligadas ao clube, a repercussão foi imediata. A diretoria tomou conhecimento, jogadores comentaram entre si e, segundo apuramos, Felipe Luiz usou essas declarações como combustível motivacional na preparação para a grande final da Libertadores. O ambiente no Ninho do Urubu, que já era de foco total, agora ganhou uma dose extra de adrenalina. Ninguém gostou do tom usado por Everson. José Boto, o diretor de futebol, não comentou publicamente, mas nos bastidores o discurso é de que palavras se respondem com títulos. E essa fala já entrou no radar como mais um elemento a ser usado como motivação para os 2 últimos jogos do Brasileirão e principalmente para a decisão continental. A fala de Everson virou munição e será lembrada se o Flamengo conquistar mais um título nesta temporada. É claro que provocação no futebol sempre existiu, mas há momentos e momentos. E Everson escolheu um timing cirúrgico.
após impedir o Flamengo de levantar a taça antecipadamente e faltando dias para uma final que pode marcar história. A verdade é que o clima ficou mais quente. A rivalidade entre Flamengo e Atlético MG, que já é intensa, ganhou mais um capítulo polêmico. E essa entrevista será lembrada por muito tempo se o Flamengo responder em campo da maneira como está prometendo internamente. E para entender o impacto dessa declaração, é importante analisar o contexto. O Flamengo, mesmo sem conquistar os 3 pontos, mostrou força ofensiva, acertou a trave 3 vezes, dominou boa parte da partida e teve chances claras de virar o jogo. Mas Everson, em grande noite, segurou o empate. Só que, ao invés de exaltar a própria atuação ou parabenizar o elenco atleticano, preferiu atacar diretamente o adversário. É um discurso que revela mais do que confiança, revela provocação, talvez até ressentimento. E isso é tudo que um clube como o Flamengo precisa para entrar em campo com ainda mais sangue nos olhos. A entrevista de Everson também reacendeu um debate antigo: o peso da camisa do Flamengo. Para muitos, ele mexeu onde não deveria. O rubro-negro é o maior campeão da década, atual finalista da Libertadores, líder do Brasileirão e com um elenco recheado de estrelas. Dizer que o clube não corresponde quando precisa decidir é ignorar decisões históricas, títulos conquistados com autoridade e jogos memoráveis. Essa fala, além de desrespeitosa, parece desconectada da realidade recente do futebol brasileiro. E isso só faz aumentar a vontade de ver o Flamengo responder da melhor forma possível, com mais uma taça. Outro ponto importante que merece atenção é a forma como Bruno Henrique reagiu à entrevista. Embora tenha evitado polêmicas publicamente, fontes próximas revelaram que o atacante ficou incomodado com o tom da fala de Everson. E já teria comentado com membros da comissão técnica que algumas respostas não se dão com palavras. A expectativa é de que essa provocação sirva como combustível para a decisão da Libertadores, onde o Flamengo pode calar mais uma vez os críticos com uma atuação de gala. Felipe Luiz, que já vinha trabalhando o psicológico do elenco com muito cuidado, agora tem uma ferramenta poderosa em mãos. O treinador, conhecido por sua inteligência tática e sensibilidade com o grupo, teria reforçado em conversa com os atletas que declarações como essa mostram o quanto incomodamos, e reforçou: se estão falando, é porque sentem o peso do Flamengo. A preparação segue intensa, com treinos fechados e clima de concentração total. Mas nos bastidores, o discurso é claro. O Flamengo vai responder em campo, e com título. BAP, o presidente do Flamengo, também foi informado da repercussão. E embora tenha adotado um tom mais institucional, reforçou que o Flamengo fala com conquistas. E o torcedor sabe, quando esse clube é provocado, quando tentam diminuir a história rubro-negra, a resposta costuma vir em forma de futebol e troféus. É assim que o Flamengo se impõe. E Everson, goste ou não, acabou de reacender uma chama que pode custar caro ao Atlético e a qualquer outro adversário que cruzar o caminho do mais querido. Enquanto isso, a nação rubro-negra, sempre gigante e apaixonada, mostra mais uma vez por que é considerada a maior torcida do mundo. O movimento é intenso nas redes sociais, com milhares de postagens diárias exaltando o orgulho de ser Flamengo, rebatendo provocações e criando um clima de mobilização jamais visto. Hashtags com mensagens de apoio, vídeos motivacionais, cortes de entrevistas e até promessas curiosas, caso o título venha, estão dominando as timelines dos torcedores. Mas não para por aí. Os aeroportos de todo o Brasil estão sendo tomados por rubro-negros que não querem apenas torcer de longe, eles querem fazer parte da história. Lima, no Peru, se prepara para uma verdadeira invasão vermelha e preta, com caravanas partindo de diversas cidades, voos esgotados e hotéis lotados por torcedores dispostos a tudo para empurrar o time na final da Libertadores. A cidade, que já viveu a emoção de 2019, quando o Flamengo conquistou o Bi em uma virada histórica sobre o River Plate,
agora se prepara para presenciar, quem sabe, o tetracampeonato. E os torcedores sabem, não estão indo para assistir, estão indo para fazer a diferença. O clima que toma conta da torcida é de revanche, sim, mas não apenas contra os adversários em campo. É uma resposta ao que se fala fora dele. Declarações como a de Everson, que tentou desmerecer o clube mais vitorioso da última década no futebol sul-americano, apenas inflamam ainda mais a alma rubro-negra. O sentimento nas arquibancadas, nos grupos de mensagens, nos perfis da internet é de afirmação. Afirmar que o Flamengo está onde merece estar, que cada conquista foi suada, lutada, honrada. A certeza de que esse elenco, comandado com inteligência por Felipe Luiz e sustentado por uma diretoria que pensa grande com Mbappé e José Botto, está pronto para fazer história novamente. A Libertadores não é um sonho distante, é uma missão. E o Brasileirão, mesmo com o empate em Belo Horizonte, segue no radar com força total. São duas frentes, duas batalhas e uma torcida que não conhece o significado da palavra desistir. Porque quando se veste o manto sagrado, a alma entra em campo. E quando a torcida entra em campo com o time, ninguém segura o Flamengo. Nada, absolutamente nada, vai tirar do elenco o foco de conquistar mais uma Libertadores e buscar também o Brasileirão até o último minuto. A nação está pronta. O time também. E quem duvidar, que aguarde a resposta. Nas notícias do Flamengo, esse assunto já domina os debates. Jornalistas, ex-jogadores, comentaristas e torcedores estão todos falando sobre a entrevista de Everson. Alguns defendem que foi apenas sinceridade, outros que passou do limite e mostrou desrespeito. Mas uma coisa é certa, o impacto foi enorme. E o que veremos nos próximos dias será um Flamengo ainda mais determinado, focado e com um objetivo claro: mostrar mais uma vez que quando se fala em futebol brasileiro, o Flamengo não se acha grande. O Flamengo é grande. E o mais curioso de tudo isso é que mesmo com toda a provocação, quem sai fortalecido desse episódio é o próprio Flamengo. Porque quando o adversário sente necessidade de desmerecer, é porque reconhece a força. Quando um rival precisa diminuir para se sentir maior, é porque sabe que não está no mesmo nível. E é exatamente isso que o torcedor entende. Everson pode ter se saído bem em campo, mas fora dele, acabou mexendo com um gigante que não perdoa. Então, torcedor, prepare-se, porque nos próximos dias, o que vem por aí é decisão, emoção e, quem sabe, resposta em forma de título. O Flamengo vai com tudo. E as notícias do Flamengo não param. Fica ligado aqui no canal, ativa as notificações, porque a qualquer momento pode pintar uma bomba direto do ninho do urubu. E você vai ouvir tudo, com exclusividade, do jeito que o rubro-negro gosta. E não se esqueça, toda vez que tentarem diminuir o Flamengo, o clube cresce. Toda vez que desafiam o peso da nossa história, ela responde. E a declaração de Everson pode ter sido apenas mais um episódio nessa história de provocações que terminam com o Flamengo no topo. O que nos resta agora é aguardar, com o coração na mão, o próximo capítulo dessa temporada épica. E se depender da resposta do elenco, a frase do goleiro atleticano será apenas mais um motivo para erguer mais uma taça. Porque aqui, meu amigo, é Flamengo, e isso basta.